amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Hoje, 17 de dezembro, eu tenho a honra de apresentar aqui a todos os telespectadores o Padre Fábio, que é companheiro do Padre Anselmo e está aqui substituindo o Padre Anselmo, que tirou umas férias merecidas e foi para o Nordeste, a terra dele, em Sergipe, estar com a sua família. Pedi ao Padre Fábio que o substituísse e ele veio com o maior prazer. Padre Fábio, muito obrigado pela aceitação do convite. E eu estava, na última vez, com o Padre Anselmo, falando a respeito da inspiração e da canonicidade dos livros bíblicos. E já terminei este tratado aos telespectadores, ou para com eles. Faltava uma questão que nós podemos tratar aqui, e que seriam os diversos sentidos bíblicos. Bem, diversos sentidos bíblicos. Antes disso, quer se apresentar? Ah, claro. Eu que agradeço. Uma honra para mim estar aqui com você, Padre, que me deu aula aqui praticamente os 7 anos aqui do seminário, 6 anos do seminário de Filosofia e Teologia, e hoje me convidou para vir aqui. Faço parte da Diocese de Santo Amaro também, assim como o Padre Anselmo, que faz o programa aqui às vezes. Sou do Santuário Mãe de Deus, que todos os sábados está aqui na Rede Vida de Televisão. Trabalho como vigário do Padre Marcelo Rossi. E um prazer e uma honra estar aqui com o senhor para aprender, viu? Obrigado. Para aprender mais ainda. Não. Já foi formado. Já recebeu um diploma. É sempre um aprendizado, não tem jeito. Diploma válido. Pois é. Nós gostaríamos de falar sobre os sentidos da Bíblia. O primeiro sentido, mas isto vem já da Renascença, é uma aquisição renascentista contra o espírito medieval, é buscar a prioridade do sentido primeiro. Isto é saber exatamente o que o autor quis dizer, quais eram os seus limites, para quem ele escreveu e qual o alcance das suas palavras. Com outros vocábulos, seria aquilo que você conhece com o nome de estudos histórico-críticos. Exato. Como tudo neste mundo, esses estudos têm também os seus limites, claro. Não há coisa neste mundo que não tenha limite em nada. Não somos divinos. Mas o que aconteceria se não usássemos esse instrumental? Nós leríamos o texto como ele está, protiacet, se diz, em latim, e cada um receberia a mensagem que lhe conviesse melhor. Isto é, o texto não falaria mais. Seríamos nós que jogaríamos no texto aquilo que nós gostaríamos que ele dissesse a nós. E ele não é televisão, né? Não é televisão, e os autores não tinham a intenção de escrever para milhões e milhões durante 20 séculos. Aliás, e eu já disse aqui, eles nem sabiam que estavam sendo inspirados. Sim. Né? Agora, nesse aspecto, desculpa fazer até uma pergunta, vejo que muitos hoje acabam interpretando a Bíblia dessa forma, né? De uma forma muito... Eu vejo e pego aquilo que eu quero sem levar em consideração essas questões, né? Isso é um perigo, não é, Padre? Ah, não tenha dúvida. E isso é um perigo grande para o fundamentalismo. Aí, tá vendo? Para aqueles que leem o texto e não se interessam pelo mundo do autor. Interessam-se apenas pelo mundo do leitor, que são eles. E aí, nós fazemos duas leituras diferentes. Quem está certo e quem está errado.
Exato. E abre as brechas, né, para que possa ser interpretado dessa forma, né? É um perigo. Não tenha dúvida, é um perigo que pode ser evitado, claro. Um perigo sempre há, mas a gente procura evitá-lo o mais que se possa fazer. Eu dou um exemplo que já dei aqui, mas só para fixar bem na mente do telespectador. Por exemplo, o Êxodo, a escravidão no Egito. Não vale. O que vale é o inferno. Eles estavam no inferno. Atravessaram o Mar Vermelho. Não vale. O que vale é que foram batizados. Depois do Mar Vermelho veio o deserto. Não vale. É a igreja. Sim. Depois do deserto vem a terra de Canaã, a terra prometida. Não vale. É o céu. A isso se dá o nome de alegorização. E se alegoriza a Bíblia inteirinha. Até, por exemplo, em Lucas, no Novo Testamento, a figura do bom samaritano. O bom samaritano passa a ser Jesus, o homem jogado na beira da estrada é a humanidade pecadora, sim, a estalagem para onde é levado é a igreja e a cura seria a salvação. Podemos fazer uma leitura assim? Não. Agora, aqui vale uma pergunta. Como diferenciar o contexto, né, nesse processo histórico crítico, com a leitura orante da palavra, onde eu pego aquilo para mim e utilizo para a minha vida? Como que fazer essa diferenciação nessa leitura? É uma pergunta boa e, ao mesmo tempo, difícil de ser respondida. Por quê? Eu sou quando dou aulas. Por exemplo, nesse momento eu estou dando uma aula. E sou outro se estou num púlpito fazendo uma pregação. Pode ser o mesmo texto, só que eu vou tratá-lo de uma maneira diferente. Eu não deixo de lado o que eu sei, os estudos bíblicos, o processo histórico crítico, só que numa pregação eu não o uso. Não os uso. Eu vejo o texto como ele é, mas qual é a diferença entre mim, que fiz exegese, e um outro que não fez exegese? Eu sei até onde eu posso ir sem fazer violência ao texto. E um outro que não tem esse preparo, corre à vontade, vai à vontade e leva o texto para onde ele quer. Sim. Vou dar um novo exemplo que eu vi há muitos anos atrás com um sacerdote em São Paulo, mas não vou dizer o nome, claro. Era o dia de Nossa Senhora Aparecida, sabe? Eu entrei na igreja, ele estava pregando. E eu comecei a ouvir a pregação. Ele lia o Evangelho e ao mesmo tempo explicava o que está errado. Primeiro se lê e depois se faz a homilia, e não ao mesmo tempo. Eles não têm mais vinho, diz Maria a Jesus. E então Jesus, querendo agradar a sua mãe, transformou a água em vinho. Isso se faz? Não. Querendo agradar a sua mãe. Isso foi uma inserção dele, uma exegese. Bem, eu não entraria em métodos históricos críticos, mas eu falaria de uma maneira mais científica, mais profunda. Por exemplo, a água transformada em vinho, para dar o exemplo das bodas de Caná, a água transformada em vinho, num evangelho tão místico como o Evangelho de João, é o primeiro de 7 sinais substitutos. A velha água dos judeus é transformada no vinho novo do cristianismo. Eu não entrei em métodos histórico-críticos, mas eu me aproveitei dos meus estudos para transmitir a palavra como ela deve ser transmitida. E com sentido muito mais profundo do que querendo agradar a sua mãe. Agradar a sua mãe, né? Com certeza.
É um sentido que a gente entende, né? Entende? Eu espero que entendam, né? Quando eu celebrei ou quando eu celebro e leio este evangelho, eu sempre faço isso. Estamos no livro das substituições, João, Evangelho de João. Este milagre aqui é entendido numa substituição. Eu não entro na questão de se houve ou não. Sim. Não entro nessa questão. Não é um momento oportuno para isso, uma prática, um sermão bíblico. Mas eu uso do que eu aprendi para indicar ou colocar os meus ouvintes, a minha comunidade, num bom caminho. E aí tiram uma mensagem boa da Léxio Divina. Aí tiram. Agora, existem bons livros também, sim, que ajudam a fazer leitura bíblica. Existem. Só que eles correm um perigo. Um perigo de dispensar você de fazer a Léxio. Sim. Um outro já fez para você. Você simplesmente, 10 minutos antes da missa, lê aquilo. Aí não dá, né? E depois fala o que entendeu e o que guardou na memória. São 3 os momentos. O primeiro momento é o que se aprende, se escuta. O segundo momento é aquele que a gente digere, no qual digerimos. E o terceiro momento, transmitimos. Mas primeiro temos que falar a nós. Agora, dentro desse aspecto, desse contexto que o senhor está colocando, também vejo que hoje muitos, né, inclusive algumas seitas, falam a respeito da autoridade da igreja sobre a Bíblia, né, nesse sentido. E criticam isso, obviamente, porque é justamente nesse contexto subjetivo, onde eu interpreto da minha forma, ó, não concordo aqui, eu vou para outro lugar e faço do meu jeito. Como é que a autoridade da igreja fica nessa questão do contexto bíblico e para que a gente também não perca a nossa flexibilidade? Ótima pergunta. Mas vamos fazer um intervalo primeiro e já voltamos. Estamos de volta depois do intervalo. Você tinha feito uma pergunta, cabe a mim agora respondê-la, tanto quanto eu possa responder. A carta segunda de Pedro, atribuída a ele, mas o último escrito do Novo Testamento, a ser redigido por volta de 110 ou 120 da nossa era, fala que a Escritura não é de interpretação particular. Isto até mesmo os protestantes aceitam, porque este livro está na Bíblia protestante também, em todas as Bíblias protestantes. Agora, o magistério, por sua vez, nos dá uma certa liberdade. Eu, por exemplo, quando prego, não preciso previamente pedir um imprimatur do meu sermão para o meu bispo, muito menos para a Santa Sé. Eu tenho uma liberdade ao pregar, mas eu tenho responsabilidade também. Eu sei o que eu estou pregando e sei também que não estou cantando fora do coro. Esses não cantar fora do coro é muito importante. Eu sei que este texto foi lido por muitas gerações antes de mim e não houve interpretações extremas, nem para a direita e nem para a esquerda. A igreja exerce um certo controle, sim, mas ela dá grande liberdade apelando para a sua responsabilidade, sim, apelando para os seus estudos, apelando para as suas leituras, apelando para o seu modo de exercer com dignidade e com sabedoria o ministério. Agora, interessante, as grandes igrejas protestantes, as grandes, também têm um certo magistério. Pois é. Também tem. Também não falam o que querem, não. Sim, sim. Não é? Porque senão sairiam muito fora do semeado. Eles têm um certo, não como nós. Mas eu me pergunto também, quantas vezes o magistério interveio num sermão bíblico? Pois é. Quantas vezes ele interveio? Eu não me lembro de nenhuma. Quantas vezes ele deu o sentido explícito em que aquele texto deve ser entendido?
Eu me lembro de 2 casos. O primeiro, a instituição da Eucaristia, que deve ser entendido no sentido da tradição apostólica, e o segundo caso, o perdão dos pecados. Fora isto, eu não conheço mais nenhum caso em que o magistério tenha intervindo assim num pregador ou não. A não ser que seja uma pessoa muito importante, muito conhecida, se falar uma bobagem que se espalhe imediatamente para o mundo inteiro, aí a igreja... aí ele carrega consigo a sua popularidade, não é? Aí ele responde também por aquilo que ele faz. Exato. Mas quando isso acontece? Pois é, o senhor que já tem mais tempo que eu nunca viu, imagina, eu também nunca vi. Não, eu nunca vi uma intervenção assim. Ele espera que você faça um sermão bíblico. Agora, se você me perguntar o que é um sermão bíblico, eu respondo para você, um sermão bíblico nada mais é do que uma hermenêutica, isto é, uma explicação do texto escrito há 2000 anos atrás para uma comunidade que está ali acabando de ouvi-lo. O texto não foi escrito tendo em vista aquela comunidade, mas aquela comunidade tem agora o direito e o dever de receber o texto com fruto. Aí entra o sermão bíblico, que não é, por exemplo, falar da campanha da fraternidade na Quaresma, nada tem a ver com o sermão dominical, mas é explicar naquele momento o que o texto quer transmitir, ou o que o autor, pelo menos, deixa transparecer. É atualizar. Atualizá-lo, sim. Embora se saiba que o texto, uma vez escrito, recebe autoria, recebe direitos, ele tem direitos de autor. Claro, todo texto tem direitos de autor, mas ele também recebe uma certa liberdade. De um lado, direitos de autor, o autor tem o direito de dizer o que ele pensa, no que ele escreveu, até certo ponto, mas o leitor, o que vai ouvir, também tem que saber que ele está recebendo uma doutrina compatível com o texto lido e proclamado. Exato. E crer também, já que o senhor estava falando nesse programa, na inspiração, né? Porque muito se duvida dela hoje, hein? Foi um homem que escreveu, não foi Deus. Isso eu falei no programa passado ou retrasado. Posso repetir aqui. Com relação à inspiração, existem 4 grupos, 4 possibilidades. Primeiro, aqueles que não a aceitam de jeito nenhum e trabalham isto aqui como se trabalha qualquer obra antiga, de Heródoto, de Homero, de Virgílio, de Tito Livio e assim por diante. Segundo grupo, aqueles que teoricamente aceitam a inspiração, mas na prática agem como se ela não existisse. Terceiro grupo, aqueles que acham que tudo como está e da forma como está, até com as vírgulas, é tudo inspirado. E tem que ser daquele jeito. É o fundamentalismo. Sim. Em quarto lugar, existem aqueles que aceitam a inspiração, mas estão conscientes de que Deus não retirou o autor sagrado do seu meio, da sua mentalidade, da sua época, dos seus limites. E tudo isto deve ser levado a sério ao se ler um texto escrito 2000 ou mais anos atrás, hoje, sobretudo na explicação aos fiéis. Foi clara? Claríssima. Então, você e eu também acredito que fazemos parte do quarto. Número né? 4. Do número 4, né? Daqueles que aceitam a inspiração sem serem
como se diz, sem serem Fundamentalista. fundamentalistas. E olha, eu posso até repetir também, o fundamentalismo não tem remédio, viu? O senhor acha que não? Acho que não, porque essa gente vive de certezas, embora não as tenha, mas tem certeza. Está escrito. Está escrito, portanto é assim, senão não tem fé. E vai tirar uma pessoa dessa, desse mundo de preconceitos, você não consegue. É melhor prevenir Sim. do que ter que depois remediar. E se previne. E se previne dando bons cursos de Sagrada Escritura, escrevendo bons livros ao alcance de todos, aqueles que ajudam a fazer sermão bíblico, que o façam, que façam bem feito. Até eu fiz uns livros aí sobre sermão bíblico diário. Mas como eu, existem muitos aqui no Brasil. Agora, eu não sei da capacidade de cada um. Esta eu, honestamente, digo a você, eu não posso... Eu tenho muitos livros de homilia, mas eu trago todos da Europa, eu vou muito lá e não uso muito os livros que nós temos aqui no Brasil. Não sei se é uma coisa, um fator positivo ou negativo, mas eu prefiro usar aqueles que eu trago lá, depois de folhear um pouco e examinar a ideologia do autor. Sim. Agora, vale mais uma pergunta, não? Vale. De acordo com o que o senhor estava falando a respeito do atualizar para as comunidades do dia de hoje, hoje nós vemos aí um avanço, vamos dizer assim, em vários aspectos da sociedade, em que talvez, a grosso modo, a gente não consiga enxergar nos textos bíblicos, né? Dou um exemplo, se posso falar aqui, ideologia de gênero e tantas outras coisas que acabam permeando a sociedade do dia de hoje. Como que nós podemos usar o texto bíblico para atualizar essas questões? Não, essas questões como tais não podem ser atualizadas, ou melhor, não podem ser encontradas aqui, porque a Bíblia foi escrita numa época em que isto não existia. E o autor não tinha nenhuma intelecção do que aconteceria 2000 anos. Vamos fazer a ligação. Agora, nós podemos apelar para a Bíblia como um todo, Antigo e Novo Testamento, para tentar mostrar o óbvio, que Deus criou no início um homem e uma mulher. E isto está claramente na Bíblia. Não criou um conjunto de machos ou um conjunto de fêmeas. Criou um homem e uma mulher e os abençoou e disse: multiplicai-vos, dominai a terra. Bem, se a pessoa se contenta com isto, e nós podemos levá-la para o Novo Testamento também, né? Tudo bem. Agora, se não se contenta com isto, o que vamos fazer? Temos que discordar e, ao mesmo tempo, conviver com essas pessoas, porque não podemos matá-las. É verdade. Não é? Temos que conviver com Respeito, isso. né? Sabe, o joio e o trigo se encontram misturados e se cresce, e não é hora ainda de cortar um. O nosso programa está no fim. Terminou o nosso horário hoje. Eu espero voltar no próximo domingo, que é véspera de Natal. Até lá, tenha uma boa semana, se Deus quiser. Uma boa noite, até lá.